Bom, irmãos, como nós sabemos, o intuito de Paulo aqui é reavivar o coração de Timóteo, reanimá-lo para o serviço a Deus. E agora Paulo começa a tratar não só da vida de Timóteo, não só do que ele tem que fazer a respeito dele, como ele tinha que ser reanimado, como ele tinha que lembrar-se de Jesus Cristo, como ele tinha que ser um soldado, um atleta, né? E combater o bom combate e lutar pela fé, mas agora ele está falando com relação aos relacionamentos dele e como ele deve lidar com alguns tipos de... Na minha epígrafe, não é inspirado, né? Mas eu acho que desta vez aqueles que escreveram fizeram um bom trabalho. Está escrito as falsas doutrinas e os falsos crentes. Como corrigir? E é exatamente o que está sendo tratado aqui. Como Timóteo poderia corrigir as falsas doutrinas e lidar com os falsos crentes? Como? A primeira coisa, antes de lidar com os outros, Timóteo tinha que ser um obreiro aprovado. Antes que ele tivesse que resolver problemas, solucionar questões, saber como agir, ele tinha que apresentar-se diante de Deus, é o versículo 15, procura apresentar-te a Deus, e isso é muito sério. É como Paulo dizendo, não adianta você tentar corrigir os outros, sendo um hipócrita, sendo que diante de Deus a tua vida não está aprovada. Ele já havia dito para que Timóteo, no começo do capítulo, se fortificasse na graça que está em Cristo Jesus. Porque para que alguém seja aprovado por Deus, tenha um caminhar que agrade a Deus, ele não consegue isso com suas próprias forças. Ele precisa da graça do Senhor, o fortalecendo. E agora Paulo está dizendo, olha, se você quer ser um bom testemunho, se você quer que a tua palavra tenha algum peso e influência sobre a vida dos irmãos no seu serviço cristão, você tem que primeiramente se apresentar diante de Deus aprovado. Porque antes de nos apresentarmos diante dos outros e de nos apresentarmos para oferecer qualquer serviço na igreja de Deus, entre os ímpios, nós nos apresentamos primeiramente diante de Deus. Essa é a ordem da vida cristã. Há tempo no secreto com Deus para ser útil diante dos homens. Aprovado diante de Deus, para ser útil diante dos homens. Nós até podemos receber a aprovação dos homens. Olha aquele irmão, que coisa maravilhosa, olha como ele prega, olha isso, olha como ele é inteligente, olha isso, olha como ele fala bonito, olha essas... Isso não tem valor nenhum para o Senhor. Isso pode impressionar os homens. E você fala, nossa, aquele irmão... Aí você vai ver como ele é na casa dele. Você vai ver como ele é no trabalho dele. E você vai ver, não, mas aquele não é o que prega. E isso é muito sério. Isso é muito sério. É exatamente isso que o Senhor mais condenou nos fariseus. Eles diziam, vocês, por fora o exterior parece bonito, mas vocês por dentro estão mortos. São como sepulcros. A vida de vocês por dentro, que é onde Deus olha, não tem valor nenhum. Nós temos que tomar cuidado com isso. E isso... Como um homem pode se apresentar diante de Deus aprovado? Será que ele é perfeito? Será que para ser aprovado por Deus, este homem tem que ser perfeito? Se perfeito for nunca falhar, nunca errar, nunca pecar, isso é impossível. Mas se perfeito, aprovado for ser sincero diante de Deus, ser honesto diante de Deus, julgar-se a si mesmo o tempo todo, confessar seus pecados o tempo todo, reconhecer as suas falhas, claro, se esforçar verdadeiramente para servir ao Senhor, não fazer pouco caso da graça de Deus, então isso é um homem aprovado. Não aquele que fica dando desculpas para a sua preguiça,
dando desculpas para a sua falta de esforço na fé, para a sua falta de empenho nas coisas do Senhor, e falando, não, a graça de Deus vai resolver tudo para mim. Não, isso não é ser aprovado. Isso não é ser sincero. Isso não é andar amando ao Senhor. Mas o homem sincero, que chora pelos seus pecados, que ainda vê em sua vida necessidade de melhoria, que está sempre clamando ao Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia, me ajuda, Senhor. Eu quero caminhar sendo aprovado diante do Senhor. Eu quero obedecer aos Teus mandamentos. Eu quero ser útil nas Tuas mãos. Eu quero servir a igreja de Deus. Eu quero pregar o Evangelho. Mas eu fracasso muitas vezes. Eu falho muitas vezes. Esse coração contrito, esse coração quebrantado, é aprovado por Deus. É aprovado por Deus. Não como uma desculpa frequente onde não há... Porque Timóteo estava desanimado. Porque Timóteo precisava aqui ser reencorajado. E mesmo assim Paulo diz, procura apresentar-te aprovado. Veja que há uma outra passagem aqui, em 2 Timóteo, onde é dito, é que me veio à mente, agora eu não vou me recordar o versículo, mas onde Paulo diz para outro irmão, cuida em cumprir o teu ministério. Deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui. Ele fala especificamente para um irmão. Bom, enfim, mas é exato. 4, versículo 5. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Essa palavra é muito forte, irmãos. Ministério, serviço, cumpre completamente, totalmente o teu ministério. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Cumpre completamente o teu ministério. O Senhor. Aí, quando a gente ouve essas coisas, a gente fala assim, isso é para Timóteo, isso é para Paulo, isso é para os irmãos que pregam. Ministério é serviço. E o Senhor entregou para cada um de nós um serviço específico. Todos nós temos que nos apresentar diante de Deus aprovados. E todos nós somos chamados a cumprir completamente o ministério que recebemos do Senhor. Todos nós. E isso é uma honra. E isso é o privilégio das nossas vidas. Quando uma pessoa, lá no seu trabalho, recebe uma promoção, ela é elevada de cargo, ou quando ela sai de uma empresa e vai para uma empresa melhor, ela se sente muito valorizada, privilegiada, feliz. Nós fomos chamados para trabalhar a serviço do Rei dos Reis. Não há serviço maior e melhor do que este. Não há, simplesmente não existe. Muitos irmãos do passado, quando perguntados, olha, você trocaria se você recebesse a proposta para ser presidente? Eles falaram, como? Como eu vou trocar o ministério que eu recebi do Senhor para esta ninharia? Essa é a visão clara. Essa é a visão clara de alguém que entende o chamado, né? E claro que quando nós entendemos o chamado, quando nós entendemos a importância do que nós estamos fazendo, nós vamos procurar nos apresentar aprovado. Voltemos lá, em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. E aí eu falei sobre esse aprovado como sinceridade, como estar diante do Senhor, mas agora ele vai continuar o versículo, ele diz, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E aqui, esse maneja bem, poderia ter sido traduzido como corta retamente, separa retamente as porções das Escrituras, compreende corretamente as coisas nas Escrituras. Ele conhece a verdade. Há como alguém ser um obreiro útil de Deus, sem conhecer a palavra da verdade, sem manejar bem a palavra da verdade? Eu já vi muita gente falando. Eu não gosto muito de ler a palavra, não.
Meu negócio é evangelizar, não gosto muito de estudar a palavra, meu negócio é ajudar os outros. Mas não dá. Não dá para você ajudar a outros. Nem sequer pregar a palavra a outros sem conhecer a verdade, sem manejar corretamente a palavra da verdade. Não tem como. É como um carro sem combustível continuar andando. Não há como. Porque, irmãos, não há em nós nenhuma possibilidade de ajudarmos uns aos outros. Nossa ajuda aos outros é falando a palavra da verdade e manejando corretamente. Olha, aquele irmão é cheio de discernimento, ele sempre me dá ótimos conselhos. Ele está falando da cabeça dele ou ele está falando da palavra de Deus? Se ele está falando a palavra de Deus, sim, ele é um obreiro útil. Se ele está falando as coisas, a não ser que seus pensamentos estejam completamente encharcados da palavra de Deus e a sua mente é sã na doutrina. Essas coisas são óbvias. Mas nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. E como se maneja bem a palavra da verdade? Tem esforço para isso. É muito esforço para isso. Estudando diligentemente. Aplica-te à leitura da palavra. Aplica-te não só a ler, mas a estudar minuciosamente. E aqui esse versículo especificamente dizendo que maneja bem a palavra da verdade, que corta retamente é uma outra... Como assim corta retamente? O que isso significa, Murilo? É o seguinte, há porções nas Escrituras que têm relação com Israel. Há porções nas Escrituras que têm relação com os gentios. E há porções nas Escrituras que têm relação com a Igreja de Deus. Então, há uma passagem lá em Crônicas que diz que se o povo de Deus se humilhar e orar e voltar a sua face para o templo do Senhor, Ele ouvirá do céu, sarará a sua terra. Né? Ele está falando ali sobre quando o povo se desviasse, se voltasse para Deus, se olhasse em direção ao templo de Jerusalém e se humilhasse, o Senhor sararia a terra, enviaria bênção sobre aquela nação. Aquilo ali tem referência a Israel. Um obreiro que maneja bem a palavra da verdade, ele faz esse corte reto, entende? Para que se refere isso? Para Israel. E se você não faz esse corte, se você não maneja bem, você vai dizer, olha, agora nós vamos fazer um jejum de 21 dias e nós vamos orar pela nação brasileira. E nós vamos voltar a nossa face para o templo e nós vamos ficar orando pela nação e o Senhor vai converter o Brasil inteiro. Não é verdade. Porque você não está manejando corretamente a palavra da verdade, está torcendo um texto com boa intenção até, mas não é verdade. Então você está manejando incorretamente e deve se envergonhar disso, no fim das contas, irá se envergonhar, porque ensinou o povo de Deus a fazer uma coisa que não tinha nenhuma relação, ou com as Escrituras tinha relação, mas não tinha relação com a igreja, tinha relação com Israel. E veja, essa passagem que eu citei em Crônicas, para dar o exemplo, aconteceu na história de Israel? Aconteceu. Um servo de Deus chamado Daniel orava 3 vezes ao dia e ele abria a sua janela em direção ao templo. Eles tinham sido levados do cativeiro de Israel para o cativeiro babilônico. Eles estavam na situação em que o texto dizia. E aquele servo de Deus lembrava-se dessa palavra, se humilhava 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. E o Senhor tirou os cativos da Babilônia e trouxe de volta para Israel. Eles se humilharam e oraram e o Senhor os restaurou. Israel. Agora, a gente tem alguma esperança de que o Brasil vai mudar, vai melhorar, e que a gente vai orar e vai converter a nação? Não. Nem por isso a gente não deve orar. A gente pode orar, né? Aquele texto, e que as bênçãos do céu, e que vai... Não tem relação nenhuma com aquilo. Dízimo, né? Aquele que maneja bem a palavra da verdade. Sabe que o dízimo tem relação com Israel, tem relação com os levitas, que não receberam terras na distribuição e que a eles, que cuidavam das coisas do Senhor, tinham direito a 10% para o serviço ao Senhor e para a sua própria subsistência. Tem relação com a nova aliança, com a igreja de Deus? Nenhuma. É bíblico? É bíblico,
É para a igreja? Não é para a igreja. Então, o obreiro que maneja corretamente a palavra, que faz cortes retos na palavra de Deus, conseguindo separar, aqui é Israel, aqui tem relação com a igreja. Mais uma coisa que, se essa separação não é feita corretamente, as esperanças são... A Bíblia deixa clara que haverá uma tribulação, nós já estudamos isso. E essa tribulação que haverá tem relação com Israel. A igreja será arrebatada antes disso. Aquele que não maneja corretamente, que não corta, ele tira a esperança do povo de Deus, dizendo, todos vocês vão passar pela tribulação. Não é real. Aquele que corta diz, não, este texto tem relação com Israel. A igreja, onde a gente consegue visualizar mais as doutrinas para a igreja? Nas cartas de Paulo, nas cartas. Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes quando está lendo o Velho Testamento, nós podemos retirar dali princípios. Nós podemos tirar dali princípios, conhecer o caráter de Deus, quem Deus é. Então, quando a gente fala essas coisas sobre cortar retamente, as pessoas dizem assim, então não precisa ler o Velho Testamento, não. Para quê? Só vale o Novo? Não, ninguém está dizendo que só vale o Novo. Toda a palavra de Deus é inspirada, útil para o ensino, útil para a admoestação. Tudo é inspirado. A gente só precisa entender que uma coisa é a laranja, outra coisa é a pera, uma coisa é o abacaxi. A gente precisa entender as coisas para não fazer uma salada de frutas, né? Precisa separar. Acho que falei desse versículo, deixa outros irmãos falarem agora. No livro de 1 Pedro, irmãos, capítulo 2, verso 9, é um versículo muito conhecido dos irmãos, eu imagino. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós ainda estamos falando do mesmo verso. O irmão Murilo falava a respeito do verso 15 de 2 Timóteo, da importância de todos nós sabermos que somos obreiros do Senhor. Cada qual com as suas funções, cada um no seu lugar e das maneiras que o Senhor lhe entregou, mas todos nós. Por isso eu li esse texto. Ele fala de uma geração inteira. Ele fala da nova aliança, como o irmão falava. Aqui ele já não fala mais aos irmãos judeus. Ele fala aos santos da igreja de Deus. Vós sois. Ele não diz vocês serão. Ele já fala no tempo presente, desde aquela época. Vós sois geração eleita. Então somos eleitos para o Senhor, para um sacerdócio real. E aqui ele não usa real no sentido de realidade, mas trazendo a beleza do que o irmão também dizia. Puxa, se nós ficamos alegres quando conseguimos um bom emprego, né, ou um bom contrato com uma grande empresa, quanto mais sendo servos reais desse Senhor. Somos a nação santa, separada de todas as outras nações, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui, irmãos, é muito interessante porque tudo ele fala no coletivo. Ele não diz que haveriam sacerdotes para nos guiar acima dos outros irmãos, mas que todos nós somos uma geração eleita. Todos nós somos responsáveis, todos nós temos algo a contribuir da parte do Senhor, uns para com os outros, seja com serviços práticos, seja na dedicação da palavra, e isso, irmãos, principalmente na palavra. Nós, homens, que falamos na casa de Deus, e sempre pedimos as orações de vocês, porque é uma grande responsabilidade. Muito lindo que as irmãs estudem bastante também. Eu creio que isso até tem um efeito positivo na igreja do Senhor, porque isso não nivela por baixo.
Se as irmãs estiverem muito bem preparadas na palavra, os homens ficam até um pouco constrangidos, né? É uma competição boa, saudável. Falo, puxa, minha esposa está com umas dúvidas aqui, eu preciso estudar mais, não posso deixar ela sem saber isso. Ela veio com umas dúvidas mais difíceis. Então, isso é saudável, irmãos. E é uma responsabilidade de todos nós, não só dos irmãos que falam. O irmão Murilo falava aqui do evangelismo, né? Como nós vamos pregar o evangelho sem entender a palavra? Sem sequer discernir o que é o evangelho do Senhor. Sem separar, como ele disse, né? A palavra também é chamada de espada, né? O manejo da espada. É necessário. Eu gosto muito dessas coisas antigas, né? Eu não sei se os irmãos já viram, mas uma pessoa que ia aprender o manejo da espada, da esgrima, de qualquer estilo desses, normalmente eles treinavam com ou era um graveto, ou era uma espada de madeira. Porque se você maneja a espada de verdade, sem habilidade, você se machuca e machuca as outras pessoas. Então eles treinavam muito para depois manejar de fato. E nós, irmãos, precisamos nos dedicar à palavra. O Senhor nos dê graça e que cada um de nós nos esforcemos para entender, para fazer muitas vezes como Paulo, que ele diz assim: tudo que eu tenho como esterco. Um homem que conhecia, irmãos, as Escrituras detalhadamente. Ele diz: eu decidi não saber nada, a não ser Jesus. O que ele quis dizer com aquilo? Eu vou começar de novo. Eu vou entender. Que novo propósito é esse? Que nova aliança é essa? Qual é a verdade do Senhor? Desse Senhor que me humilhou, desse Senhor que me achou lutando contra Ele. Às vezes, irmãos, nós temos em nossa mente verdades que nós temos por absoluta, e essas verdades vão contra a vontade do Senhor. Porque nós lemos em livros, porque nós ouvimos grandes irmãos que têm credibilidade entre os irmãos, né, entre os homens. Mas muitas vezes, irmãos, também é importante ouvirmos a pregação desses meninos. Eu vou usar assim, porque nós somos uma igreja nova, com ministros novos, né? Mas esses meninos que têm buscado aprender do Senhor e falar a verdade para nós. Então, é muito importante, irmãos, que nós tentemos entender as doutrinas para nós mesmos, para que a nossa prática seja verdadeira, de acordo com a vontade do Senhor, para não nos acharmos lutando contra o Senhor, para não perdermos tempo também. Lá, como eu lia também, em 1 Pedro ele fala, na segunda parte, para que anuncieis as grandezas. Então, nós precisamos da palavra, irmãos, para tudo. Para aconselhar, para descansar. Nós precisamos da palavra para evangelizar. Nós precisamos, irmãos, da palavra até mesmo para ordenar os nossos pensamentos. Às vezes, sem perceber, e achando que estamos servindo ao Senhor, nós começamos a mudar a direção. Eu gosto muito de lidar com obra, irmãos. E uma vez um arquiteto me falou aqui, tem 3 milímetros, está errado nessa medida. Eu falei, e daí? São 3 milímetros. Ele falou, sim, mas 3 milímetros numa parede de 100 metros, lá no fim vai dar mais de tantos centímetros. E às vezes nós achamos que por errar só um pouquinho não tem problema. Mas nós sabemos que é longa a nossa caminhada diante do Senhor, e se nós erramos um pouquinho e nos mantemos no erro, irmãos, a longo prazo, quanto nós teremos saído do caminho da vontade? Então, irmãos, quando o irmão Murilo fala que é importante que nós nos dediquemos a entender as doutrinas, a entender os ensinos, a separar quem e o que já foi cumprido, o que ainda será cumprido, a quem aquela palavra está falando, a quem aquela porção está se dirigindo. Dessa maneira, irmãos, nós
estaremos um pouquinho mais no prumo. E ainda que falhemos em algo, estaremos, como o irmão disse, de coração sincero, como obreiros aprovados, como homens e mulheres que temem ao Senhor. É apenas esse complemento que eu queria fazer, irmãos. Continuar aqui no versículo 16, 2 Timóteo 2,16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Agora Paulo começa a falar para Timóteo as coisas que ele precisa evitar. Tem alguns tipos de relacionamento, Timóteo, que você precisa evitar, e alguns tipos de atitudes que você precisa evitar. Então, evita os falatórios inúteis e profanos. Quando a gente pensa em falatório inútil e profano, tudo aquilo que não confere com a sã doutrina, que não é verdade, que não é a verdade bíblica, é inútil. Não é? É um falatório inútil. E toda heresia, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus é uma profanação. Tudo aquilo que é contra a doutrina de Deus é uma profanação. Então Paulo está dizendo, evita essas coisas. Evita profanar a palavra, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Aí o Rodrigo falou de 3 milímetros. Não é? E Paulo diz em outra passagem, e o Senhor já havia dito isso, um pouco de fermento leveda toda a... Algumas vezes as heresias são muito escrachadas. Elas são muito claras e fáceis de notar. Nossa, aquilo ali não dá. Em alguns momentos, as heresias elas são mais difíceis de verificar. A princípio, ele misturou um versículo ali, fez um bololô e saiu uma doutrina aí. E é por isso que nós precisamos conhecer toda a palavra de Deus. Quando no versículo 14 ele diz, para que evitem contendas de palavras, para que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então ali os ouvintes estão e aquela contenda, é um jogo de palavras, contenda de palavras. Aquele jogo de palavras perspicaz para iludir os ouvintes. Né? Às vezes, o contexto todo está muito claro na passagem. Mas aí pega uma palavrinha ali e no original essa palavra diz isso. Mas no original aquela palavra diz isso e conseguiu inverter todo o contexto que Paulo estava dizendo. Que a gente tem que tomar cuidado, né? Com a perspicácia de alguém. E isso passarão a impiedade ainda maior. Aí Paulo faz uma coisa que nos dias de hoje as pessoas dizem para não fazer. Ele cita nominalmente. Ele diz exatamente quem eram esses irmãos, irmãos entre aspas, né, que estavam fazendo essas coisas. Ele diz, além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Como que o câncer corrói uma pessoa? É aos poucos, né? Aos poucos vai. Entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Deixa eu ver se eu acho em 1 Timóteo agora, que eu não trouxe anotado. 1 Timóteo, onde Paulo fala que ele já havia expulsado Himeneu da comunhão. 1 Timóteo 1:20. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Em 1 Timóteo, Paulo diz que ele já tinha entregado Himeneu a Satanás para que ele fosse castigado e parasse de blasfemar. Em 2 Timóteo, Paulo está dizendo que a linguagem deles corrói como câncer e que eles se desviaram da verdade e perverteram a fé de alguns. Paulo já tinha dito que não era para ouvir mais esses irmãos. Não é para ouvir mais. Eu já entreguei a Satanás. Veja como, desde aquela época, a igreja já tinha se desviado
dos conselhos, não eram só conselhos, é uma palavra apostólica de Paulo, dizendo, aquele ali não é para ouvir. E mesmo assim, irmãos estavam se misturando e dando ouvidos a ele. Isso que estava fazendo? Pervertendo a fé. Qual era o desvio de Himeneu e Fileto? Qual era a verdade que eles corromperam? Versículo 18 diz: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Então eles estavam dizendo para o desvio específico aqui, Paulo cita, é um desvio com relação à verdade da ressurreição. Eles haviam dito que ela já havia se realizado. Quando a ressurreição ocorrerá? Quando o Senhor voltar. Até as nuvens. Aqueles que tiverem morrido e que já estão com o Senhor terão seus corpos ressurretos novamente. Nós, se estivermos vivos quando o Senhor vier, teremos nossos corpos glorificados e então encontraremos o Senhor nos ares. Mas eles dizem, não, já foi. A ressurreição já foi. E essa é uma esperança futura. E isso tem muita relação com os falsos mestres de hoje em dia. Porque o que os falsos mestres de hoje em dia fazem? Eles não falam das esperanças futuras da igreja. Eles falam das pessoas terem o melhor aqui e agora. Não é isso? Você liga a TV, não é isso que eles estão falando? De você ter uma vida melhor aqui, quando na verdade a nossa esperança é futura. Porque aqui e agora nós podemos e teremos tribulações, aflições, angústias. E Paulo diz, mas é leve e momentânea comparado ao eterno peso de glória que nos aguarda. Não é agora. Então os falsos mestres, eles têm este costume de dar aos ouvintes aquilo que eles querem ouvir, de não falarem a respeito das esperanças futuras, falando, não, tudo aqui já se realizou, já está acontecendo, aqui é o melhor para você agora, você vai ser rico, você vai ter... É agora, não dão exatamente aquilo que os ouvintes anseiam ouvir. Aí no versículo 19, então Paulo, ele diz, olha, Himeneu e Fileto evita, o ensino deles corrói como câncer, eles desviaram alguns da fé. Pô, tá desanimador, hein, Paulo? O que vai... Tá acabando tudo. Aí ele diz, entretanto, graças a Deus, ele diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Irmãos, quem conhece? Eu e você conhecemos quem pertence ao Senhor? O texto diz, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, a gente não pode fazer julgamentos precipitados. Dizendo, aquele ali não pertence ao Senhor, não. O texto diz, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então calma aí. Aqui nós temos a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Isso é soberania de Deus. Isso é Ele que sonda. É Ele que conhece os corações. É Ele que sabe quem nasceu de novo e quem não. Ele conhece os que lhe pertencem. Se é a soberania dele, isso faz parte dos mistérios de Deus, do que Ele conhece. É a mente dele, é o coração dele. Ele sabe, Ele perscruta, Ele sabe. A outra parte é a responsabilidade humana. Aparta-se da injustiça todo aquele que professa. Por que tem este firme fundamento? Porque Paulo agora vai dizer para Timóteo com quem ele precisa se relacionar. Qual é o tipo de pessoa que ele tem que se relacionar. Paulo não está dizendo, Timóteo, faça julgamentos para ver quem pertence ao Senhor e quem não. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, o Senhor conhece. Você vai andar com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Não é para Timóteo você chegar nos lugares e ficar julgando quem pertence ou não ao Senhor. Mas é para você se afastar, que não se apartaram da injustiça. Veja por que eu estou dizendo isso. Porque ele continua, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. E aqui, irmãos, ouro e prata. Qual é a relação desses materiais que Paulo coloca? Ouro e prata, madeira e barro. Primeiro que ouro e prata, quando você coloca no fogo, eles não são destruídos, apenas purificados, né? E madeira e barro, acaba. Alguns para honra, outros para desonra.
aqui, e essa grande casa, nós já falamos sobre esse versículo algumas vezes, que o testemunho cristão, a igreja não, o testemunho cristão no mundo, assim, a cristandade se tornou numa grande casa. Nós vimos isso quando estudamos Mateus 13, né? Aquelas parábolas do reino, quando o Senhor plantou uma pequena semente, se tornou uma grande árvore, e as aves do céu fizeram um ninho nela, e essas aves do céu, naquele contexto, referia-se a Satanás fazendo ninho nesta grande árvore que se tornou o testemunho cristão. E aqui Paulo utiliza a mesma linguagem, agora é uma... Irmãos, e isso é interessante porque nas Escrituras, quando aparece essa expressão grande casa, ou lá em Apocalipse nós vamos ver a grande Babilônia, porque a igreja de Deus não é grande, a igreja de Deus é santa. Grandeza tem o dedo de Satanás aí. A igreja de Deus é santa, é separada do mundo. Quando nós vamos ver essa expressão de novo, grande, lá em Apocalipse, é a grande Babilônia, morada e covil de demônios. Essa grande árvore que as aves do céu se aninharam, em Apocalipse é a grande Babilônia, morada e covil de demônios. E aqui Paulo está dizendo, olha que o testemunho cristão, a cristandade está se tornando, porque ela abriga Himeneu e Fileto. Ela abriga os que se desviaram da fé. Ela abriga os que falam que a ressurreição já foi. É uma grande casa. Himeneu e Fileto são os vasos de barro e de madeira, que não podem ser úteis para o Senhor. Na nossa epígrafe aqui está dizendo as falsas doutrinas e os falsos crentes. Então nessa grande casa tem aqueles que estão professando falsas doutrinas e são falsos crentes. Mas nós sabemos quem eles são? Não tem como saber, é o Senhor que conhece quem eles são. O Senhor é que sabe quem pertence a Ele. Mas se a gente não sabe quem é o falso ou o verdadeiro, o que a gente tem que fazer? Paulo diz, assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, falsas doutrinas, vida imoral, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Timóteo, você não sabe quem é falso e quem é verdadeiro, mas você vai observar. Você não vai ficar decretando, aquele ali vai para o inferno, é falso. Não, não é para você fazer isso, Timóteo. O Senhor conhece, mas o que você vai fazer é o seguinte, você vai se separar de todo aquele que pratica a iniquidade. Você vai se separar de todo aquele que professa más doutrinas, heresias. Por que nós nos separamos das denominações? Por que nós saímos do meio religioso? Eles não são crentes? Eles não são nossos irmãos? São nossos irmãos. Mas o que está sendo professado ali, muitas vezes são doutrinas erradas. Nosso coração deve doer, como doeu sair do meio onde tinha irmãos que nós amávamos muito e que amamos até hoje, mas não dá para ter aquela comunhão próxima. Eles são nossos irmãos, mas o Senhor diz para nós nos apartarmos destas coisas, apartarmos destas falsas doutrinas. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então nós nos apartamos. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E aqui, irmãos, alguns vão dizer, então não dá para congregar em lugar nenhum. Não dá. Como é que eu vou achar esses irmãos? Não, irmãos. Coração puro, invocam o nome do Senhor, é sinceridade. Porque erros e falhas não é segue os perfeitos, os que nunca erram, é segue aqueles, e não é segue aqueles, é segue com eles. Vejam, isso é maravilhoso. Paulo não diz para Timóteo, segue aquele ministério ali, segue aquele irmão ali, aquele... Não. Segue com os irmãos, caminha junto com eles, porque todos estão seguindo ao Senhor. É esse que nós seguimos. Nós não seguimos uns aos outros, nós seguimos uns com os outros. Repele questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Tem alguns
ministros da palavra que ao invés de pregar e falar das grandezas do Senhor, estão mais interessados em falar sobre contendas. E essas coisas fazem mais mal aos ouvintes. Só engendram contendas, questões insensatas e absurdas. A pregação que só gira em torno de questões, mas não fala de Cristo, não fala do que realmente importa. Ora, versículo 24, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele. Isso aqui é importante. Eu disse que a gente tem que a vontade do Senhor é que nós nos separemos daquilo que é falso. Por isso nós abandonamos as denominações para seguir ao Senhor. Mas agora Paulo diz que ao servo do Senhor ele não deve viver contendendo. Então você encontra um irmãozinho de denominação e vai dizer, você está errado. Tudo que você faz está errado. Não é para congregar assim. Você dá o dízimo, né? Está errado. E você fica só contendendo. Paulo diz, você não foi chamado para contender. Ao servo do Senhor não é para ficar contendendo. Você deve ser brando para com todos. Irmão, eu vou dizer que quando eu saí, há uns 12 anos atrás da denominação, jovenzinho, com 20 anos ainda naquela época, eu saí contendendo sobre as verdades do Senhor. E eu queria convencer à força os outros de que eles estavam todos errados. Vocês não caminham como irmãos, olha lá, o pastor manda em vocês, o dízimo, isso e aquilo, vocês dizem que a igreja é esse monte de pedras, e saí contendendo. Claro, isso é totalmente reprovado pelo Senhor. Os jovens têm isso. Eles conhecem uma doutrina nova e eles querem contender com os outros. E o Senhor diz, não, é pela mansidão, é pela brandura. E às vezes eu era convidado porque eu ainda tinha algum relacionamento, não de comunhão na igreja, né? Mas, me chamavam para ir para uma festa. O irmão vai comemorar um aniversário, eles tinham consideração por mim e me chamavam. E eu ficava lá contendendo, querendo provar pelos argumentos. É assim que tem que ser. E quando você faz isso com uma pessoa, qual é a reação dela? Ela se fecha. Porque quem quer ficar ouvindo o tempo todo que está errado? A pessoa se fecha e não ouve. Agora é o contrário, quando você desenvolve um relacionamento de mansidão, de brandura, onde você vai instruindo com paciência, não querendo provar um ponto. O texto diz, na expectativa de que Deus lhe conceda, não só o arrependimento. Então você age assim na expectativa de que Deus conceda, mas ao contrário você age na expectativa de que você vai fazer as coisas, que você vai conseguir convencer as pessoas, que você vai mudar a mente das pessoas. Eu preciso confessar que até hoje eu tenho isso dentro de mim. Até hoje o Senhor precisa tratar isso, porque ao servo do Senhor não deve ser assim. Nós devemos ser mansos, brandos, pacientes. E por isso a gente precisa tanto ser conformado a Cristo, porque nós somos tão diferentes dele. E também retorno à sensatez. Irmãos, isso é muito sério. Então veja, o cuidado aqui é que na separação, caminhando somente ao nome do Senhor, na simplicidade, entendendo que esse é o jeito, a forma como o Senhor estabeleceu para a igreja caminhar, nós não devemos nos sentir superior. Nós devemos continuar amando aos outros. Não devemos nos associar aos erros, mas não devemos dizer, você não pertence ao Senhor, porque é o Senhor quem conhece os que são seus. Com relação ao versículo 19, a parte B, que diz, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor, isso é uma exortação para nós. Aí nós temos que ver se nós podemos nos auto-julgar. Nós, não ficar fazendo isso com os outros, nós
podemos dizer, ou eu tenho só professado o nome do Senhor com a boca, mas meu coração está longe e minhas atitudes piores ainda. Bom, amém.